creio que não é novidade para ninguém, a qual vive numa sociedade como nós, né? Como a gente aqui, os brasileiros, de que existem três temas, né, que permeiam o nosso dia a dia, tá? O primeiro deles é a saúde, né, a violência e a educação também, né? Recentemente entrou a questão do emprego, né? No caso, o desemprego, tá? São questões que diariamente são vivenciadas ou por nós ou por pessoas próximas a gente, né? Dada essa questão, né, como já foi feito na aula, na apresentação anterior, a gente viu um grande potencial, né, um projeto, um aplicativo que girasse em torno dessas questões. Então, daí veio a ideia, tá, do zigue-zague, como já foi apresentado, né? Então, fazendo um breve resumo para quem não acompanhou, para quem não estava, né? Nosso projeto é criar um aplicativo de orientação através de GPS, tá? Onde ele possibilite que as pessoas que utilizam ele sejam alertadas sobre zonas perigosas, né? Para que não aconteça como muitas vezes, onde a gente coloca a rota no GPS e acaba passando por uma zona perigosa, né? Sem ao mesmo dar conta do que onde nós estamos, do que está acontecendo. Tá? E para evitar que alguns crimes ou algumas mortes, como já ocorreram por causa excessivamente das rotas traçadas pelo GPS, não ocorra novamente. Então, nesse primeiro slide, tá? A gente faz um levantamento onde, né, a saúde e violência são as principais preocupações dos brasileiros. Pesquisa divulgada pela Record TV mostra que o eleitorado também se preocupa com urna eletrônica e aumento de corrupção e do desemprego. Então aí estão as cinco principais preocupações do brasileiro, né? Essa foi uma pesquisa feita no ano de 2018, no ano da eleição. Você vê que já é algo que é do dia a dia que a gente vive, tá? A, a pesquisa, as preocupações do eleitor brasileiro, encomendada pela Record TV, é divulgada na segunda-feira, 23, aponta que os principais meios da população para os próximos 4 anos são perder um ente querido de maneira violenta e sofrer algum tipo de violência pessoal, como um assalto. Tá? A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Tá? Então, como você pode ver, está entre as preocupações do dia a dia do brasileiro essa questão da violência, de ser furtado, de ser morto, né, no dia a dia. Tá? Mais dados para vocês, né? Com 7 casos por dia, latrocínio aumenta 58% no país em 7 anos. Tá? Dados inéditos mostram que assassinatos cometidos durante roubos cresceram em 19 estados, como Rio e Pará, entre 2015 e 2016. Para especialistas, o fenômeno está ligado à crise econômica e ao enfraquecimento das ações de combate à criminalidade. Pronto, ressaltando um ponto também que a gente quis abordar, que o zigue-zague ele vai ser um GPS na qual ele não tem o intuito de combater a criminalidade, tá? Não é esse o intuito. O intuito é a gente trabalhar de forma colaborativa, tá? De forma que há uma geração de dados, tá? Positivos sobre a localidade e negativos sobre a localidade, sobre o trajeto, sobre a rota, porque é interessante que a gente tenha os dados também positivos, tá?
questão também que foi levantada na apresentação passada, que a gente mostrou um gráfico, e até vai ter um gráfico mais na frente, né, onde mostra os pontos, né, de dados levantados onde ocorreram algum tipo de criminalidade, tá? Algum tipo de crime naquela região, e até uma pessoa fez o questionamento: mas se for levar em conta essas questões, a gente não sai de casa, não anda em canto nenhum. Exato, verdadeiramente, né? Hoje, quando a gente sai, a gente realmente não sabe se volta, tá? São questões que o brasileiro ele vivencia, isso claramente. Para alguns um pouco mais, tá? Para outros um pouco menos, tá? Como é que vai ser feito isso? Bom, como tudo na vida em relação à pesquisa, é feito o levantamento dos dados, tá? A gente não vai traçar uma rota em si, ou o aplicativo não vai traçar uma rota em si onde nunca ocorreu um furto, onde nunca ocorreu um assalto, onde nunca ocorreu uma morte. Não é isso, é que tudo está relacionado a dados. A gente diz que uma zona é segura ou que uma zona é perigosa de acordo com os dados que são levantados através dela, tá? E não simplesmente pelo um panorama pessoal, tá? Às vezes o que é perigoso para mim, ou uma zona que é perigosa para mim, seja uma zona tranquila para você, né? Talvez para você o Bom Jardim é um lugar seguro, você se sente em casa, você conhece os caminhos, conhece os becos, as vielas, conhece as pessoas. Então para você Bom Jardim é um lugar seguro, até porque porventura até os próprios criminosos podem lhe conhecer e não querer mexer com você, tá? Mas para outras pessoas que porventura, tá, um GPS trace uma rota, por exemplo, pelo Bom Jardim, eu estou fazendo uso desse bairro apenas como uma questão que vários cearenses com que eu conversei, é um bairro que eles usam de referência em relação à criminalidade, tá? E não quero ofender ninguém, mas uma pessoa que não conhece o Ceará, não conhece Fortaleza, ou até conhece, mas não conhece exatamente essa zona, faz uso de uma rota pelo Bom Jardim, talvez não seja bem receptivo, não haja uma recepção glamurosa como há com certas pessoas, tá? Até por ser um veículo estranho, até porque ela vai demonstrar realmente que não está entendendo o que está acontecendo, o que vai estar perdida, ou vai estar com o vidro fechado. Você provavelmente, quando entra num lugar como esse, tira o capacete, acende a luz interna, apaga o farol. Uma pessoa que ela não tem noção de onde ela está entrando, onde ela está passando, ela não tem noção disso. Ela não tem noção das regras. É muito fácil nós como cidadãos, né, de determinada localidade, criarmos jeitinhos de a gente se adaptar, tá? Mas isso não é normal, isso não é comum. Pensa, um estrangeiro vindo para cá, tá? E ele ter a consciência de que quando passar por um determinado local tem que apagar a luz, acender a luz interna, tá? Isso são coisas que fogem da realidade, tá? Eu não digo nem estrangeiro, é uma pessoa externa que não vive diariamente com essa criminalidade, tá? Isso é algo que foge à lógica, isso não faz parte do dia a dia dele, tá? Então, a intenção do zigue-zague é trabalhar de forma colaborativa, ok? De forma que você avalie de forma positiva ou negativa. Não necessariamente você vai dizer assim: pô, Vinícius, eu vou ter que passar por um trauma, por um assalto, para fazer o levantamento desses dados, para ser útil para o GPS. Não, negativo, tá? Todos esses dados são corriqueiramente hoje informados através de noticiário, de um WhatsApp, tá? Hoje você está em casa, participa de um grupo, tem gente que faz parte do grupo do bairro, por exemplo,
né? E lá muitas das coisas ou é filmada ou fica sabendo, claro, tem que saber se é verdade realmente, mas se você conhece realmente a localidade, você vai ter um pouco de noção de saber se é verdade ou não. Então vamos supor, você está num grupo, houve um incidente, alguém gravou, alguém relatou para você, ó, tacaram ônibus aqui, tacaram fogo no ônibus aqui na rua, tô filmando tal, pronto. Ao invés de você simplesmente compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, você vai compartilhar também no zigue-zague. Isso vai permitir que um outro ser humano que esteja numa localidade da cidade, quando for transitado por uma região onde você está, onde você esteve, onde você mora, ele vai ter a noção do que está acontecendo. E com mais que um ser humano tenha tendências malignas e nós de certa forma sejamos às vezes animais verdadeiros, pessoas ruins, o ser humano também tem um lado muito bom. O ser humano é colaborativo, o ser humano gosta de compartilhar informação. Nós gostamos de compartilhar informação, tá? Então, a segunda questão que a gente quer levantar é a questão dos dados, tá? Uma questão que foi levantada: como é que vai ser feito esses dados, tá? Como é que vai ser feito os levantamentos? Como eu já falei, através de pesquisa. A base inicial do zigue-zague vai ser uma base que está disponibilizada nas instituições da segurança pública, tá? Ou através do Detran, através do INEP, tá? Vai ser feito um levantamento dos crimes focado, claro, no furto e roubo ao automóvel. Esse é o foco. Ah, Vinícius, aquela região ali, diversas pessoas já relataram ter sido assaltadas. Ok, como elas foram assaltadas é importante, ok? E de que forma elas estavam, tá? Porque a princípio o aplicativo, ele é um aplicativo focado não na segurança pública em geral, não, ele é um aplicativo voltado para a segurança pública do usuário de um automóvel. A princípio é esse o caso, tá? A gente não quer um levantamento, vamos supor, no caso de um sujeito que roubou uma bolsa na parada de ônibus, tá? É relevante esse caso? É relevante para a segurança pública em geral. É relevante para o zigue-zague? Depende. Depende. E muito provavelmente não é relevante, tá? Um ônibus aonde está sendo pegando fogo, foi tacado fogo, é relevante para o zigue-zague como dado? É relevante. Um veículo está sendo feito de utensílio para uma manifestação. É um ônibus público, mas pode ser o seu carro também, tá? Então é relevante? É relevante. Um assalto à mão armada através de um motoqueiro num semáforo, em cima de um carro que estava com a janela aberta, é relevante? É relevante. Em cima de um carro que estava com a janela fechada, é relevante? É relevante, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o levantamento dos dados, é feito o levantamento dos dados e depois é feita a filtragem dos dados, tá? E com foco nas vias também principais. As vias principais, tá? A gente tem que começar pelo começo. Então, vamos delimitar quais são as vias principais de Fortaleza, tá? Washington Soares, Avenida Barão de Stuart, Duque de Caxias, BR-116, na Senador Fernando Távora, tá? Vamos começar primeiro pelas vias, porque o que não interessa é a locomoção do usuário. Depois vamos fazer essa ampliação para os bairros, para as ruas adjacentes, tá?
Com foco em quem? Com foco sempre nessa questão de, como eu coloquei aqui no slide, tá? De crimes violentos contra o patrimônio, tá? Como você pode ver, existe todo tipo de crime, tá? Homicídio, juventude perdida, violência por raça e gênero, morte violenta por causa indeterminada, armas de fogo, tá? Suicídios, enfim, existe um histórico de dados de crimes de todo tipo, tá? Mas o nosso foco é o que? É o latrocínio, tá? É o roubo, é o furto, tá? É o sujeito que deixou o carro no local, foi furtado, ou soube de alguém que foi furtado, tá? Talvez você tenha uma informação, talvez você esteja sentado, saiba que um amigo seu deixou o carro aqui do lado da Estácio e o carro dele já foi furtado, e você sabe disso. E tem algumas pessoas que sabem, mas as outras não. Talvez se você soubesse dessa informação, você não deixaria mais o seu carro naquela rua, naquela localidade, ou então agiria de uma outra forma, colocaria um rastreador, ou chegaria um pouco mais cedo para conseguir vaga no estacionamento. Entenda, o intuito não é evitar com que você não seja furtado e roubado. Isso pode acontecer utilizando o zigue-zague? Pode, tá? Mas o intuito é agir através da prevenção, porque quando você tem dados prévios, quando você tem informação, você tem o direito de escolha, tá? O direito de escolha é seu. Você sabe que ali naquela rua teve um carro furtado, mas é o direito seu colocar ou não, mas você obteve a informação. Se você obteve a informação, você obteve o direito de escolha. Quando você não tem informação, você não tem escolha, você não tem direito de agir sobre aquilo ali, tá? Então, nesse site, há o levantamento geral, tá? Que é o Atlas da violência de todos os estados, em dados absolutos. Muitas vezes a gente fomos fazer o levantamento dos dados, né, filtramos em furto a veículo, tá? Onde esses dados começaram a ser feitos em 2008, né? E nesse site em si, temos dados até 2016. Bom, analisando, né, os dados disponibilizados para a gente, fica óbvio, tá, que houve um crescimento da violência e, no caso, do furto e roubo a veículos, né? Como a gente pode ver, essa primeira coluna representa o ano de 2008, a segunda 2009, 2011, 2012, 2013. Então você pode ver que sempre há um crescimento. E se você comparar o ano de 2008 com 2016, tá? Em dados absolutos, você vai ver que mais do que quadriplicou, tá? Eu vou depois disponibilizar os dados brutos dessa questão, mas estão aqui, ó. Em 2016, tá? Foram 10.084 registros, BOs no caso, de veículos roubados, tá? Isso aí não inclui nem os furtados, que é aquele onde o carro está estacionado e é furtado, tá? Roubados. Uma pessoa está dirigindo e ela é roubada literalmente, tá? Então, em 2016 foi 10.084. E aqui dá pra gente perceber que em 2008 foram 2.782 casos. Ok? Então você percebe que é praticamente 5 vezes mais em um em um curto espaço de tempo. Em apenas 8 anos, tá? Aumentou 5 vezes mais.
Ah, por que que isso acontece, Vinícius? Bom, acontece por uma série de fatores, né? Como já foi abordado aqui, principalmente pela questão social, política, de segurança, enfim, entre série e outras coisas. Mas também acontece porque é, a criminalidade ela age em cima da demanda, tá? Da disponibilidade de bens. Tá? Então, nesse gráfico, a gente quer mostrar também que o número de carros em Fortaleza, e aí é referente a Fortaleza, tá? Ele aumentou também. Tá? Hoje chega a mais em Fortaleza, município, não falo nem da área periférica, nem das metrópoles, em Fortaleza. Hoje passa de 1 milhão de carros registrados é, no Detran, ok? Passa de 1 milhão. Tá? Enquanto que em 2008 a gente tinha em torno de 500 mil, tá? 500 mil carros registrados. Então você vê que duplicou, tá? O número de carros e quintuplicou, tá? Ou seja, duplicou é 2 vezes hoje o número de carros que existe hoje em relação a 2008, tá? E o crime aumentou 5 vezes mais, ok? Então, basicamente é isso. Antigamente os carros, os valores agregados deles em média, isso é um estudo que eu vou passar posteriormente, né, não hoje, mas o valor agregado deles era um valor menor. Tá? Hoje é muito difícil alguém comprar um carro zero com menos de 50 mil reais, 40 mil reais, né? E anteriormente, em relação a valores é, corrigidos com a inflação, tá? É um pouco diferente. Embora a gente tenha essa sensação que está mais fácil, mas são carros excessivamente de valor alto, agregado alto, tá? Antigamente também o tipo de carro eram mais carros, você via mais carros populares, nacionais, né? Dificilmente você via um carro importado e tal. Hoje não. Hoje, o número de caminhonetes que existe em Fortaleza, o número de carros que valem 200 mil reais é muito grande, certo? Ah, Só fazendo um parênteses, agora aqui na apresentação, nesse momento eu vou mostrar, né, alguns vídeos para ressaltar essa questão, né, do GPS estar ligado com de forma enganosa, criando verdadeiros situações que beneficiam os criminosos, né? Vou passar alguns vídeos que eles não vão estar todos completos, não. Vou dar só um adendo, né? Mostrar a introdução, tal, que aconteceu, corto e já coloco para outro e assim sucessivamente, né? Vou passar essas questões já para ressaltar e depois desse vídeo, né? Como ele lida com o GPS, eu já faço uma ponte para o que o Nicolas vai falar, que é a parte da concorrência, o porquê o nosso aplicativo é diferente do que estão no mercado, né? Qual o risco que você tem, literalmente, de utilizar um GPS comum como esse, né? Bom, encerrando aqui, é isso.